Caro presidente exercício, Carlão do Gás, os colegas vereadores, colega vereadora e o público que nos assiste aqui na galeria e também nos assistindo e ouvindo pelos meios de comunicação. Eu gostaria de começar minha fala praticamente, Paulo Eduardo, endossando um pouco as suas palavras. Nós já discutimos aqui, já há mais de um ano atrás, né, a respeito do que aconteceu no Centrinho, na verdade. Então nós tivemos lá uma diminuição do número de atendimentos, a ponto de uma boa parte dos funcionários serem até dispensados. Quantas audiências públicas nós não gastamos aqui? E a diretoria, para não perder os seus espaços, acabou ocupando, né, de sobressalto, né, com a parte administrativa, alguns andares do prédio, apenas para dizer, ó, estamos ocupando o prédio, né? Eu já cansei de falar aqui que é muito dinheiro público parado, não é verdade? É muito mais do que aquilo que o senhor falou, muito mais, né? Eu estou para te falar que um prédio daquele tamanho hoje, com 100 milhões, você não consegue chegar nem aonde ele chegou. Não consegue, né? Então veja, aquele hospital, no mínimo, ele teria condição de, com algumas modificações técnicas, porque ele foi concebido com os quartos muito pequenos, né, para enfermarias de criança, mas ele teria condição de estar assumindo ali um hospital de criança, não é verdade? Nós tínhamos condição de colocar ali um hospital de criança, é exemplo do que tem em Curitiba, um hospital lá, o Pequeno Príncipe. E a hora que você monta um hospital desse de criança e começa a colocar dentro dele equipes médicas, né, que vão trabalhar lá por produção mesmo, fica inventando muita história, aumentar a nossa folha de pagamento para o município, não. Vão trabalhar por produção, só que de forma mais científica. Foi dessa forma que você viu o Hospital de Barretos ganhar nome. Foi dessa forma que você viu o hospital em Jaú também ganhar performance a nível estadual e até nacional. Então, o Hospital do Centrinho hoje, ele deveria, pelas nossas necessidades básicas, assumir a função de um hospital de criança, né, e também dar assistência aos nossos idosos, né? Nós teríamos condição, eu já cansei de falar aqui, das unidades de cuidados, a UCP, né? Unidades de cuidados prolongados. Ou seja, os nossos pacientes estão indo e voltando para o hospital, né, sem ter aquela condição de receber o atendimento que deveria receber. Mas me arrancou a parte, vereador. Em pouco tempo o senhor enumerou tantas alternativas estratégicas para ser utilizado aquele hospital. Por que em 15 anos ainda não temos uma resposta? Porque também, conforme o senhor disse, a suspeita é de que já se tenha gasto lá 100 milhões de reais. Então, respostas a essas perguntas faremos oficialmente àqueles que competem a responsabilidade. Parabéns pela sua fala. Nós temos que assumir aquilo, né? E da mesma forma é o prédio que está ali na rodovia, não é verdade? Não tem por que a fundação ficar com aquele prédio. Aquele prédio serviria muito ao município de começar a encabeçar uma nova unidade dentro daquela estrutura, vereador. Sem sombra de dúvida, ele pode ser um instrumento fundamental na gestão municipal de assistência à saúde terciária. Bom, fica aqui, né? Por favor, vereador Carlão do Gás. Olha, inclusive, eu gostaria de colocar aqui a seguinte questão. Um dos maiores problemas que a gente vem enfrentando no município é com relação à retaguarda também. Então, é lamentável que mais um elefante branco está se caracterizando e se solidificando em nossa cidade. E eu peço encarecidamente para que a Comissão de Saúde, de Fiscalização e Controle desta Casa, se mobilizem para verificarmos o porquê que isso realmente, de fato, está acontecendo. Parabéns, viu, vereador Dr. Paulo, Dr. Raul, pela bandeira que vocês estão levantando, porque quem vai ganhar com isso é a população, não só de Bauru, como das cidades ao entorno. Vereador, nós não estamos levantando bandeira, não. Essa bandeira está arriada já faz tempo. Lá atrás nós já levantamos isso e falamos. Teve audiências públicas aqui. O que está acontecendo é que o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo ao contento. Ou seja, o Centrinho não precisa mais do que o espaço que ele já tem. Ficou claro que o espaço que ele tem já é suficiente com o que ele está fazendo de demanda. Então, a doutora Thelma já tocou nesse assunto no passado, né, doutora Thelma? Mesma coisa do doutor Paulo Eduardo e mesma coisa aqui com a gente. Eu acho que nós não temos mais que ficar amansando, né? Passando a mão nesse tipo de situação, não. Tá? Esses são instrumentos públicos que têm que vir para o município e o município tem que tomar as rédeas disso, né? E encabeçar aí um movimento para que a gente tenha acesso a mais leitos hospitalares nas unidades. Me honra com a parte, vereador Natalino. Nobre, excelência companheiro, só para ressaltar e parabenizar mais uma vez, né? Exemplo que o vereador Paulo colocou, é vontade política, né, vereador?
vontade política para resolver e decidir algumas coisas que realmente a população no nosso município tanto precisa e carece. Eu acho que realmente o senhor está feliz na sua fala, vereadora Thelma também creio realmente que pensa igual, para a gente poder realmente continuar avançando no desenvolvimento pleno da cidade de Bauru. Parabéns pela sua colocação. Bom, para emendar, já que estamos falando de saúde, eu tive uma notícia nesse último final de semana que eu fiquei meio estarrecido, né? Foi até anunciado o Centro Dia do Idoso, né? Essa conversa vem desde o ano passado. Para as pessoas que estão em casa poderem entender o que seria um Centro Dia do Idoso, é como se fosse uma creche, né? Uma creche do idoso. Então eu perdi minha mãe, eu era filho único, meu pai acabou ficando em situação vulnerável, e eu preciso continuar os meus estudos. Estou dando um exemplo, né? E não tenho condição de bancar, né, uma enfermeira ali para poder tomar conta desse tipo de situação. Esses casos, está previsto, o governo do estado criou um projeto, né, que vai de encontro com o que a gente já vem defendendo para a saúde do idoso, que é o Centro Dia do Idoso. Ou seja, o idoso seria levado pelo filho lá, passaria todo o dia, né, e no final da tarde ele iria pegar o seu pai e levar para casa, o final de semana levar para casa, ele ia conviver ali com o seu pai normalmente, certo? Porque as pessoas... E outra, além disso, esse filho iria receber as orientações necessárias em como cuidar de um idoso. Porque o idoso, se vocês têm uma ideia, ele desidrata pior que passarinho, né? Basta 2 dias que é uma alimentação mais difícil, ele faz um pico febril, ele entra numa desidratação que pode comprometer a sua saúde geral e as suas defesas do organismo dele. Então precisa saber tratar o idoso, entendeu? Então a pessoa que vai ficar com ele convivendo o tempo inteiro precisa receber esses cuidados. E o projeto do Centro Dia do Idoso, que é um projeto do Estado, ele é interessante, até porque ele vem acoplado aí de R$500 mil para o município. Foi disponibilizado R$300 mil para o município desde o ano passado para que isso acontecesse, né? Eu fui surpreendido por um ofício assinado pela dona Maria Perrone, né, que é a diretora técnica, né, dessa área. Eu vou ler para vocês o que está escrito, ó, Bauru, 3 de agosto de 2015. Solicitamos informações com urgência sobre o posicionamento da obra do Centro Dia do Idoso, CDI. Como consta em nosso cronograma de obras, o município recebeu o recurso para início da construção em 12 de dezembro de 2014. E até a presente data, não obtivemos informações sobre a licitação e o início das obras. Precisa ver isso, gente, porque eu acabei de falar aqui nas minhas falas últimas que nós vamos ter aí mais de 60 mil idosos na cidade. Qualquer tipo de projeto, onde a gente tiver qualquer tipo de ajuda, mesmo que a gente tenha que ter a contrapartida, porque tem que ter contrapartida, e de tudo tem que ter a contrapartida. Nós não podemos perder um centavo sequer a projetos que vai atender pessoas idosas. Eu sei porque eu passei isso com meu pai, graças a Deus, numa condição mais tranquila. O nosso assessor também da casa convive com a mesma situação. Então nós sabemos quanto custa isso. Como é difícil para as pessoas poderem dar um atendimento decente para uma pessoa mais idosa que está numa situação de vulnerabilidade. Então veja, já foi depositado na conta do município R$300 mil. Se o município não fizer a sua parte, vai ter que devolver. Mas não é só devolver, é perder a chance da gente dar um pontapé inicial. São 50 vagas para idosos, é muito? Não é. Perde 60 mil pessoas que eu acho que vão ter a necessidade daqui para frente, mas é um pontapé inicial, seria o primeiro. Nós podemos ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as coisas vão indo. Principalmente um em cada bairro. Esse, por exemplo, vai ficar no bairro periférico, vereador Carlão. E as contrapartidas, você senta com o Estado para ver qual é a contrapartida. Pô, vai precisar de um médico lá? A rede tem. Vai precisar de uma enfermeira? A rede já tem. Vai precisar de uma merendeira lá para poder fazer alimentação? A rede municipal já tem. Não é tão difícil fazer a contrapartida disso. O que nós não podemos fazer é perdermos a chance de termos um Centro Dia do Idoso. Então, fica com a palavra aí o município para dar essas respostas, porque eu realmente não vou me sentir muito à vontade, Carlão, vendo o município deixar passar pelos seus dedos, né, uma verba de R$500 mil, independente da nossa contrapartida. Nós temos que ser criativos numa hora dessa, porque se não for agora, vai ser depois a necessidade de nós fazermos esse tipo de atitude.
Eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou deixar isso aqui para a próxima vez. Eu tenho mais tempo para falar, Carlão. Meus 3 segundos finais se esgotaram.